Olá pessoal, tudo bem? Espero que vocês estejam bem aí nessa quarentena e que fiquem em casa, né? Meu vídeo agora vai ser direcionado aos meus alunos, aos alunos da rede municipal do oitavo ano e da EJA 4. Então, o nosso primeiro conteúdo, que é conteúdo de oitavo ano para o pessoal que está na EJA 4, Educação de Jovens e Adultos, é sobre regionalização, onde se aprende diferentes tipos de regionalização para que possa se estudar o mundo como um todo, tanto no oitavo como no nono ano. O segundo conteúdo em sequência, a gente traz alguns conceitos importantes na geografia que vão ser necessários para que se estude os diferentes grupos de países ou os diferentes grupos territoriais, que são os continentes, de terras emersas. Então, o nosso segundo tema são alguns conceitos relacionados ao conceito de Estado, de nação, de povo, enfim, de poder político. É necessário que a gente entenda como é que esses estados se organizam, é necessário que a gente entenda o que é um Estado, o que é a nação, o que é um povo, o que é poder político, para que depois possamos estudar de maneira separada e específica cada um desses continentes e especificamente, às vezes, alguns desses estados e países. Então, o primeiro ponto importante que a gente precisa saber é o que é um Estado. O Estado com E maiúsculo, que não é unidade da federação, como por exemplo Pernambuco, Paraíba, Alagoas, não. Estado com E maiúsculo é a forma como está organizada politicamente um país, como está seu poder está dividido, como seu poder está dividido. Então, o poder no Estado ele é dividido em três: executivo, legislativo e judiciário. O executivo é formado ou representado pelo presidente, pelos governadores e pelos prefeitos. O legislativo, formado por vereadores, deputados estaduais, federais e senadores. Então você tem uma esfera municipal, estadual e federal. Essa forma que está organizado especificamente o Estado brasileiro, tá? E aí você tem também formas diferentes de organização do Estado no que diz respeito às formas de governo. Um Estado ele pode ter uma democracia, como é o caso do Brasil, uma democracia. O que é que caracteriza uma democracia? Caracteriza uma democracia o direito de liberdade de expressão, o direito de criticar um governo, o direito de se expressar, desde que não infrinja nenhuma lei e desde que não persiga individualmente nenhum cidadão. Então isso é o que a gente chama de democracia. Mas o Estado também pode ser formado ou ter como forma de governo uma ditadura, onde você não tem direito de se expressar, você não tem direito de ir, vir, onde você não tem direito de criticar o governo, que automaticamente você pode ser preso, você pode ser torturado, e você pode ser exilado, ou seja, expulso do país. Então nós vivemos um regime ditatorial entre 1964 e 1985 e vivemos desde 85 um regime de democracia. Então a nossa forma de organização do Estado é uma democracia, mas tem países que você tem uma ditadura. E nós vivemos em uma república presidencialista. Então você tem algumas outras formas de organização: uma república presidencialista, uma monarquia parlamentarista, como é o caso da Inglaterra, tá? Ou uma república parlamentarista. No parlamentarismo, o parlamento, ou seja, o Senado, os deputados, eles têm mais poder de ação, tá? E o primeiro-ministro é quem tem o maior poder, mais do que, por exemplo, a rainha, no caso da Inglaterra. Então essas são formas de organização de um Estado. Um Estado que, por sua vez, ele é formado por um povo, e é delimitado por um território. Então vamos entender, para a gente finalizar, o que é um povo e um território. O povo vai ser uma reunião, um grupo de pessoas, tá? E esse grupo de pessoas, ele ocupa um determinado espaço. Esse espaço ele pode ter domínio sobre ele ou não.
quando ele tem um domínio sobre esse espaço, a gente pode definir isso como território. O território está relacionado à gestão, a domínio de um espaço. Por exemplo, São Domingos, ele tem uma delimitação do seu espaço territorial, tem como delimitação o Rio Capibaribe. Depois do Rio Capibaribe, você já vem para Santa Cruz do Capibaribe. Até o rio, a prefeitura, obviamente, do Brejo, detém o domínio desse território. Depois disso, quem obtém o domínio é a prefeitura de Santa Cruz. Como é que um povo pode ter o domínio desse espaço ou não pode ter esse domínio? Os palestinos, que ocupam parte do Oriente Médio, apesar de ocuparem, eles não têm uma constituição própria. Então eu posso dizer que eles ocupam o espaço, mas não têm domínio sobre eles, já que eles acabam pertencendo ao Estado de Israel. Então, automaticamente já fica definido o conceito de território, que está relacionado ao poder que um povo pode exercer sobre o espaço em que ele ocupa. Estando essas fronteiras, né, delimitadas tanto do ponto de vista político ou do ponto de vista natural, como é o caso do Rio Capibaribe, tá? Então, um grande abraço para vocês e bons estudos.